Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Pô de Trás da Cozinha. Se você não é inscrito, já aproveita agora, já te inscreve e não esquece do like. Pro nosso bate-papo de hoje, combinando com esse frio que tá aqui em São Paulo, não sei de qual lugar do Brasil você está, mas aqui em São Paulo tá um friozinho gostoso e nada melhor do que nesse frio a gente comer. E comer com um vinho, então, é muito melhor. E para isso, trouxe uma presença que vai nos ajudar ou nos guiar, posso dizer assim, Pode, né? pode. Marcelo Rosa, seja bem-vindo, cara. Obrigado, boa noite. Espero que todo mundo curta aqui o que eu vou poder elucidar aqui, as questões todas aqui, pra gente, quem tá nesse mundo, curtir mais, e pra quem não tá, entrar nesse mundo também, que é maravilhoso. Cara, que eu acho que a melhor parte é colocar mais pessoas nesse mundo. A Sim. ideia nossa do podcast é exatamente dar holoforte em áreas que, de repente, as pessoas não conhecem. Não que essa área seja um problema, né? Comida Sim. e vinho, eu acho que já tá bem, bem no hype. Marcelo, primeiro podcast? Primeiro. Tá nervoso? Pouquinho, né? Sempre bom estar um pouquinho nervoso, senão que a gente tá gostando da emoção, né? Nossa, essa foi boa. Marcelo, a gente começa sempre tentando entender um pouco do nosso bate-papo, assim, quem tá com a gente, de como chegou a esse mundo. Então, eu até brinco, falo, terminou lá o ensino médio, e aí, já caiu pra dentro da cozinha? Não, foi fazer outra coisa? Como é que o Marcelo começou aí nesse mundão? Ah, é legal. Assim, engraçado porque todo mundo tem uma história bonita, assim, tipo, eu cozinhava com a minha avó, é porque minha mãe fazia isso. Eu não tive nada disso, né? Eu participei super pouco dessa questão da cozinha na minha infância e adolescência, né? E eu entrei na área contabilidade, eu fiz contabilidade, né? Depois trabalhei na área financeira, fui sempre executivo de empresas nessa linha. Então, depois eu comecei a entrar na gastronomia como consumidor. Então, por estar nas empresas e tudo mais, então ia em bons restaurantes, viajava em restaurante fora do Brasil. E aí fui tomando gosto pela gastronomia, do outro lado da mesa, né? Do lado do consumidor, que é melhor, que é o melhor lado, inclusive, né? E aí fui conhecendo várias coisas. E nunca passou pela minha cabeça ter um restaurante. Na realidade, sempre eu ouvi dizer assim, ter restaurante é complicado, porque trabalhar muito, muita rotatividade de pessoas, cada 10 restaurantes que abre, 9 fecham, né? Então eu falei, pô, nunca que eu vou entrar, tô bem aqui, trabalhando, ganhando meu dinheiro, tava tudo bem. Mas eu sempre quis ter um negócio próprio, né? Mas não sabia o que queria também, tava imbuído nesse mundo corporativo, né? E aí um belo momento da vida, assim, com uns 36, 38 anos, eu falei, eu tinha acabado de fazer um MBA de finanças na USP, né? Um negócio que, me consumia um tempo, o cérebro, né? Era puxado, né? E eu falei, agora que acabou, eu preciso usar o outro lado do cérebro, fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha profissão, uma coisa de lazer, uma coisa que eu curta. E aí eu decidi fazer, na época, minha esposa entendia de vinho melhor do que eu, né? Minha esposa da época, Rosana. E aí eu falei assim, não, eu preciso entender mais do que ela. O homem precisa entender mais de vinho que a mulher. Tem essa também? O pensamento machista idiota, né? Na época eu pensava assim, mas de brincadeira, né? Sim, queria acompanhar pelo menos, né? Acompanhar, é uma brincadeira que eu usava, que eu falava. E aí eu fiz o curso de sommelier pelo Senac, era em Itu, né? Então eu ia e voltava no final de semana, porque de semana eu não conseguia. E foi assim por um ano. Fiz o curso de sommelier, então curtindo, né? Sem pensar em negócios, como hobby total, para entender mais de vinho e poder consumir melhor, comprar melhor e tudo mais. Só que aí nesse período, o professor ele separou os melhores do grupo para formar uma confraria. Então ele pegou e falou, Marcelo e mais um grupo de 5, 6 pessoas, vamos formar uma confraria para a gente se reunir uma vez por mês e ir num restaurante e aplicar o que a gente estudou no nosso dia a dia, assim, na prática, né? E aí a gente formou esse grupo e esse grupo foi ganhando estrutura, né? E aí eu fui conhecendo mais sobre vinhos, mais as importadoras. Aí você começa a conhecer as importadoras, aí você consegue comprar com um desconto. Aí eu comecei a comprar para revender para alguns amigos. Então foi uma coisa assim, brincadeira. Foi entrando no mercado sem perceber. Sem perceber. Aí, em 2010, eu estava andando pelo Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo, e tinha um quiosque de vinho, de uma outra empresa.
E aí eu falei assim, poxa, um quiosque no shopping, só que era assim, vinhos mais simples e tal. Eu falei, pô, vou pegar uma graninha e vou montar um quiosque de vinho aqui, só que do outro lado do corredor, só que com vinhos melhores. E aí fiz a proposta para o shopping, eles toparam, tal. E aí montei o quiosque, botei um funcionário e minha mãe, que na época que minha mãe é super boa de vendas, né? Coloquei ela para me ajudar. E aí foi tocando. Eu trabalhando na empresa e o quiosque em paralelo, só para brincar, assim. E aí durou uns 4 meses. Aí em dezembro, que seria o terceiro mês, vendeu super bem. Aí eu falei assim, poxa, se num quadradinho, era um tamanho de uma mesa. Falei assim, num quadradinho desse aqui a gente consegue gerar essa venda, imagina se tiver uma loja com estrutura, né? Como é que não dá para fazer? E aí eu falei, pô, será que é isso que é o meu primeiro negócio? E aí foi aí que eu entrei no vinho de verdade. Aí, onde é o Ami Bistrô hoje, a gente alugou aquele ponto e montou a loja que foi a primeira, chama O Melhor Vinho do Mundo. E por que o melhor vinho do mundo, né? Já sabia que você ia fazer essa pergunta. Olha como eu falo Essa daí, mas essa não tinha como também. Viu como eu falo pra caramba, né? E... Porque assim, o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Boa. Tem até um pouco do que a gente tava falando antes, né? O importante é aquilo que você curte, né? Não só o que a técnica exige, que é o correto de harmonização, né? O que alguém definiu que é o melhor vinho do mundo. Falar, esse aqui ganhou nota tal, então é o melhor. Você toma, você não gosta. Não é você que tá errado. Cada um tem o seu paladar. E aí nessa, eu falei assim, vamos colocar o melhor vinho do mundo, porque vai dar esse trocadilho. Eu falei, eu até brinco, é um trocadilho do carilho, né? Porque, não sei se pode. Boa, pode sim. Porque leva a primeira impressão dá um clima de soberba, né? O melhor vinho do mundo, quer dizer que aqui só tem o melhor vinho do mundo. Não, mas a ideia real é de que o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Então eu montei um portfólio, né, de vários tipos de vinho e começamos ali o negócio, 2011. Inaugurou 25 de 11 de 2011. Desculpa, 25 de março de 2011. Até uma das datas que eu tenho tatuado aqui, aqui é 25. E tem muita data aí também, meu. 25 Se a do gente 3, for né? explicar todas essas datas aí, Ixi, mas... é outro podcast. E aí começou e aí foi indo bem, né? Foi uma época que pegou o segundo mandato do governo Lula, depois entrou a Dilma, uma época que a economia estava indo super bem, então a gente vendia bem, tava crescendo. E aí a gente resolveu, em 2014, abrir uma loja de vinho no shopping. E foi no Shopping ABC. Aí foi legal, foi indo super bem e tal. Aí a gente fez uma feira de vinho num hotel em São Bernardo, que foi uma feira grande, com mais mais de 100 rótulos, mais de 20 expositores. Foi uma outra data que eu tatuei aqui, a data dessa feira, 24/10 de 2014. E que consagrou, assim, colocou a loja de vinho, o melhor vinho do mundo, no roteiro, assim. Muitos vinhos que não estavam na região antes, a gente foi o primeiro a colocar, como alguns Cavigás, que é um espumante maravilhoso. Ninguém conhecia, a gente colocou vinhos. Eu gosto muito de vinhos brasileiros, né? Assim, eu gosto de fomentar esse mercado do vinho brasileiro, porque tem uma parcela da população que fala assim, tem um preconceito, né? O vinho brasileiro não é bom, ou então, se é bom, é caro. Tem um pouco de verdade e tem um pouco de mentira nisso aí, né? De preconceito mesmo. Tem vinhos que são caros, que tem um exagero, né, do próprio produtor. E tem vinhos que não são bons mesmo, mas tem vinho que não é bom no mundo inteiro, né? Então não é só aqui. E tem vários produtores bons. Então eu fui garimpando, né? Colocando na loja e a galera foi curtindo. E sempre um percentual bom do nosso mix de vinho era de vinhos brasileiros. E aí, no final de 2014, comecinho em 2015, começou aquela crise econômica do governo Dilma, não sei se você lembra. Sim, sim. Que que gerou até o impeachment dela em 2016, né? Que foi que caminhou para o impeachment dela depois. E aí todo mundo tirou o pé. O vinho, em tese, é um supérfluo, né? Assim, para quem não... Para mim não é, mas para muita gente é. E então o consumo caiu, aí eu tive que fechar a loja do shopping. Aí começou a entrar o e-commerce também, né? Foi quando começou o e-commerce ganhar corpo, a Wine.com, né? Entre outros que tinham na época. E também a pessoa comprava vinho de outros canais. Então a venda começou a cair. Eu falei, poxa, vou ter que fechar, né?
A minha esposa, na época, ela falava assim, ah, não, vamos fechar, volta a trabalhar, você ganhava bem, agora a gente tá apertado aqui, né? Então eu falei assim, meu, quase tomei essa decisão também, mas eu falei, poxa, eu não vou jogar uma história de 4 anos, né, praticamente fora, né? Tipo, a gente tinha um reconhecimento do mercado, né? Tinha angariado um grande número de clientes, é um ativo isso, né? Isso é um ativo. Eu falei assim, meu, não vou jogar isso fora. E aí eu tentando ver como que faria, e aí um amigo meu, que é o meu melhor amigo, assim, né, desde da adolescência, o Alonso, ele entrou de sócio, emprestou o dinheiro para fazer a cozinha e acabou ficando de sócio. Então foi com esse investimento que a gente fez a cozinha, né? A gente diminuiu o espaço da loja, fez a cozinha, eu contratei um chefe para dar uma consultoria para a gente de logística de cozinha, para ajudar a gente a elaborar o cardápio. E assim começou. E aí, em 11/12/2015, que tá tatuado aqui também, Tem mesmo. foi o dia que inaugurou o primeiro dia da cozinha. Então, o melhor vinho do mundo não tinha cozinha. Você ia, escolhia o vinho, podia tomar ali e tal, Isso. alguma coisa, ou levar embora, mas nada de comida até Isso, tinha agora. uns aperitivos, uma tábua de frios, uma empanada que a gente fazia num forninho, para Tá, uma coisa bem simples para acompanhar, não tinha uma gastronomia por trás, né? tá. E como era um lugar super gostoso, a decoração já era diferente de hoje, mas já era uma decoração agradável, aconchegante. Então todo mundo falava, poxa, queria ficar aqui, mas não tenho o que comer, tal. Então eu sempre pensei em ter um restaurante, mas falei, meu, não vou entrar nessa de restaurante, que é loucura, né? Não tenho aptidão para isso, né? Não é minha praia. E nem cozinhar eu cozinho, né? A Rosana, na época, ela é cozinha super bem. Tanto é que quando a gente virou a cozinha, ela foi pra cozinha, ficou um tempo, né? Depois ela voltou pra área dela. E a gente ficou só com a equipe. Mas eu não cozinhava. E eu só comia. Entendia do que era bom, do Quando que. você experimentava e dizia, ah, isso aqui vai ter. Isso. Eu tinha, por ter aquela vivência que eu te falei de comer fora em muitos lugares, então eu sabia o que, que ia bem com o que, que agradava, o que as pessoas gostam mais, o que gostam menos. Boa. Então, isso me ajudou a montar o cardápio, um cardápio com um certo nível, um tipo de conceito que eu queria oferecer, mas também comercial, que não fosse tão alta gastronomia assim, né? Que fosse uma coisa mais acessível. E o cardápio você já pensava com o que poderia harmonizar sempre com o vinho como um Isso. principal e o prato vindo ali como, opa, eu sou seu parceiro aqui, vamos junto. É mais ou menos Isso. isso. Como era uma loja de vinho e depois montou a cozinha, então o vinho era a bebida principal. Tá. A gente não tinha nem o bar que a gente tem hoje, né? Era só vinho e cerveja, alguma coisa que a gente tinha lá. Mas a ideia dos pratos foi sempre pensando em harmonizar com os vinhos que a gente tinha na carta. Beleza. Tanto é que na época a gente tinha uma carta de mais de 100 rótulos, era uma carta grande. Com o tempo a gente foi diminuindo, foi adequando para também virar uma coisa economicamente viável para uma estrutura de restaurante, né, na região do ABC. E aí, quando a gente fez a cozinha, logo depois eu mudei o nome para Bistrô da Enoteca. Então, para trazer um pouco do que era a Enoteca, o melhor vinho do mundo, mas com a cozinha dentro, bistrô. Então, fica o Bistrô da Enoteca. E foi assim por 2 anos. Só que cresceu, né? Com a cozinha a gente conseguiu recuperar, com a coisa economicamente falando, né? Mas ainda não chegou num patamar legal, assim, para sobreviver disso. Então foi nesse meio tempo que eu virei a chave. Até então, né, até abrir o restaurante, eu ainda tinha uma função paralela. Dava consultoria, trabalhava em empresas e tal. Quando a cozinha começou a ganhar corpo, aí eu falei assim, meu, não dá para fazer duas coisas meia boca, né? Eu dava consultoria, era meia boca, porque eu estava pensando lá, e quando eu estava no restaurante, estava pensando que eu tinha ganhado um dinheiro ali também. Então, ou você se dedica numa coisa, né? Tudo bem que tem uma fase de transição, faz sentido isso, né? Não dá para você largar uma coisa que você está ganhando dinheiro e ir para uma coisa que você está começando do zero. Mas chegou uma hora que falou assim, não, tem que fazer isso aqui direito. Aí eu larguei, fui fazer um curso de restaurateur, por isso que eu coloco lá no meu perfil, né, Marcelo Rosa, restaurateur também, né? O que é restaurateur? O restaurateur é uma palavra francesa, assim, que é dono de restaurante, ou gestor de restaurante, não precisa ser o dono. É um gestor de restaurante. Então eu fui fazer um curso para como gerir um restaurante. Não do ponto de vista da cozinha, né, mas do ponto de vista de gestão, montar cardápio, ficha técnica, precificar, dar um conceito pro negócio, a parte de marketing, tudo que envolve compras, né? Onde faz esse curso?
Olha, eu fiz eu não lembro o nome agora porque ela não existe mais, mas hoje essa turma que tava lá, eles têm uma escola que chama EG, que é muito boa, que é em São Paulo. Eles estão em Pinheiros, se eu não me engano agora. E aí eles eu fiz o primeiro curso da época, que foi o primeiro curso de restaurateur. Depois eu fiz outros de complementações, assim, né? E que me ajudou a direcionar o restaurante depois. Que no começo a comida estava gostosa, porque tinha uma equipe boa, tinha um chefe que direcionou a gente, tudo, todo mundo que trabalhava, mas faltava alguma coisa ali para fazer a venda crescer, tal, o restaurante mais movimentado. E nesse meio tempo, aí eu percebi que o nome Bistrô, olha que isso é muito engraçado, né? Como um nome faz uma diferença. Chamava Bistrô da Enoteca e a gente não mudou muito a fachada, a gente mudou pouca coisa, mudou o nome e tal. Então as pessoas passavam na frente e ainda achavam que era uma loja de vinho, mesmo tendo bistrô escrito lá. Todo mundo entrava, nossa, tem comida aqui, tem restaurante, olha que legal, papapá. Eu falei assim, nossa, o marketing tá muito ruim, né? Preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer foi mudar o nome. Então eu falei assim, preciso mudar o nome para tirar essa coisa de enoteca, que a gente nem sabe, tem gente que nem sabe o que é enoteca. O que é enoteca, pra quem não sabe? É uma loja de vinho, né? Tem a biblioteca, né, que é livro, e o espaço de livros ele é um espaço de vinho. E eu falei, eu vou tirar essa palavra e vou colocar só alguma coisa bistrô. E aí o nome veio, fazendo ali o brainstorm, né, para tentar pensar no nome, né, no nome legal. Você achava um nome legal, você pesquisava, já tinha alguma coisa. Aí eu falei... Que é uma puta tristeza, né? Que é uma tristeza, você fala, nossa, que ideia legal! É boa. Aí eu falei, poxa, as pessoas que frequentavam o lugar acabavam virando amigos, né? Porque é um lugar intimista, né? Que eu tava sempre lá. Então as pessoas que tinham uma frequência maior de visita acabavam virando amigo, né? Então eu falei, poxa, aqui é um lugar que as pessoas viram amigos, então eu podia vincular isso no nome. Aí eu pensei Amici, né? Que é um amigo em italiano, mas já tinha. E aí eu lembro, Ami, em francês é amigo em francês. Ami? É amigo. Só do Ami Bistrô é amigo em francês. É amigo em francês. Aí aí eu fui pesquisar, só tinha um restaurante na Inglaterra que chamava Ami Bistrô. Exatamente. Eu falei assim, não, então beleza, o cara tá lá, pequenininho também igual eu, não vai me encher o saco. E aí foi que nasceu o nome Ami Bistrô e tá até hoje, desde 2019. Então já 5 anos, né? Caraca, de amigos dali do negócio. Eu nunca imaginei, falar a verdade. Eu sempre imaginei que seria qualquer coisa europeia, mas que era amigo, não. Isso. E bistrô, qual que é a sua definição assim para bistrô, pra galera que não tem uma noção? Então a gente tem lá restaurantes, a gente tem gastrobar, a gente tem bistrô. O que é essa bistrô? O que remete na sua visão pra gente tentar desenhar pra galera? O bistrô nasceu na França, né? Na Primeira Guerra Mundial, né? Que começou esse conceito de bistrô. Que são restaurantes pequenos, com comida simples, né? Isso na época era isso. E que atendia o próprio dono, a própria família trabalha no local, né? Então é um ambiente pequeno e informal. Aí com o tempo foi crescendo, então saiu de comida simples para uma comida um pouquinho mais evoluída. Não é uma alta gastronomia, por exemplo, como os restaurantes Michelin, essas coisas assim, né? Que tem estrelas Michelin, que tem prêmios e tal. Não tem esse conceito. Na verdade, são comidas bem feitas, mas com ingredientes do dia a dia, né? Com comidas para o dia a dia. Só que com um toquezinho de sofisticação, assim, de bom gosto, de ingredientes diferentes e tudo mais. Você vai para um bistrô na França, você come, né, pratos triviais, mas a apresentação é diferente, a mesa é mais bem posta, a decoração do lugar é mais aconchegante, sempre tem o dono trabalhando ali, tá junto, né? Então essa é a vibe do bistrô. Cara, eu perguntei até porque a gente tem um amigo que tem o Bistrô de Paris, que é do Alain. Sim, maravilhoso, inclusive na Augusta ali, né? Exatamente. E tem essa vibe mesmo, ele tá sempre lá, sempre conversando com os clientes, e
Eu sempre tentei entender o que é o bistrô mesmo, qual que é a ideia do bistrô. Então, ele nasceu já com esse, desde dos primórdios ali do nome, a ideia é essa, ser aquela coisa aconchegante, nada com pratos mirabolantes, mas uma Isso. comida gostosa e uma apresentação legal. Isso. Esse é o conceito que tem hoje. E assim, e é um bistrô francês. Então, um bistrô no Brasil, ele teria que ter uma gastronomia francesa, teoricamente. Mas o Brasil é um país, né? O Brasil já é um país continental, né? Então, hoje o bistrô no Brasil e até nos Estados Unidos, em outros países, ele já ampliou esse leque. Você já tem poucos bistrôs que só tem comida francesa. O bistrô de Paris, inclusive, é um que segue essa risca, até porque o chefe é francês, né? Então a gastronomia é francesa, ele é um bistrô original, vamos dizer assim. O Ami Bistrô, como outros, assim, ele usa o conceito do bistrô, mas com uma gastronomia contemporânea. Então, a gente tem o conceito de ambientação, de experiência que um bistrô oferece, mas com uma gastronomia contemporânea. Então, tem pratos franceses, italianos, ingredientes brasileiros, e a gente pode variar. No caso do Ami Bistrô é isso, né? Itália, França e Brasil, né? A gente sempre gosta de ter pratos com ingredientes brasileiros, como o risoto de tucupi, né? Com farofa de banana da terra. Que acho que tá no cardápio, você postou no cardápio. hoje. Então, para quem não conhece a Bistrô, galera, vai ter a gente vai colocar aqui o Instagram deles para vocês seguirem lá e ver o cardápio. Eu, particularmente, eu e minha esposa adoramos o ambiente. Ela não conhece nada e não gosta de vinho, então eu não preciso me esforçar tanto igual você teve que se esforçar. Mas eu não sou um conhecedor de vinho, mas eu achei legal tentar entender um pouquinho, porque eu, como um belo brasileiro de baixa renda, eu gostava de vinho doce, né? Não, todo mundo passou por isso. Góis, do vinho Natal, aquela coisa do vinho doce. E a gente saía para um lugar um pouco diferente e já encontrava pessoas bebendo vinho seco. E a primeira impressão, quando a gente toma, é meio que... Como é que eu posso dizer sem ofender, né? Parece que tá tomando areia, né? Que ele é mais amargo, assim, né? Totalmente seco. Pô, eu odiei. Demorou um tempo para eu começar e, cara, no Ami Bistrô foi bem legal que, como eu encontrei com você lá, você, poxa, vai por aqui, faz isso aqui, pô, eu achei. Então, galera, já segue lá o Ami Bistrô, vê o cardápio e vai lá conhecer, porque é inenarrável, vamos dizer assim. E indo para a linha dos pratos que você falou que a gente vai da França para Itália, Brasil, você escolheu essa... Eu entendi que você tinha todo esse leque já dentro da mente dos pratos. Sim. Então você escolheu essa parte dos pratos. E qual você tem mais familiaridade, assim, ou seja, você trabalhando, você ia viajar sempre para lugares diferentes. Qual que é o lugar que você mais curtiu? Era a França, já pelo nome, ou não? Você curte mais comida italiana, vamos dizer assim? Particularmente comida italiana. Você eu sou descendente de português. Mas eu acho que em outra encarnação, para quem acredita nisso, eu acho que eu devo ter nascido na Itália, devo ter vivido na Itália, porque eu amo a gastronomia italiana, assim. E você caiu nessa gastronomia por conta também do vinho italiano ou não? Eu tô tentando criar um cenário... Não, na gastronomia eu caí, assim, por conta disso. Foi para salvar o histórico, né, da época da crise lá, né? Mas a gastronomia italiana eu gosto, assim, é um gosto pessoal mesmo, né? Que reflete muito no cardápio hoje do bistrô, né? E então eu monto o cardápio muito dentro daquilo que eu gosto, porque eu acredito que a gente não pode vender aquilo que a gente não gosta. Então, às vezes vem alguém lá e fala assim, por que você não coloca tal prato? Eu falo, não sei, eu como de tudo, eu não tenho restrição alimentar nenhuma. Mas tem coisas que a gente gosta mais e tem coisas que a gente gosta menos. Então, eu falo assim, mas eu não quero vender isso, eu não quero oferecer uma coisa que eu não tenho uma paixão, assim, né, um desejo. Então, eu não coloco. Então, eu trabalho dentro muito daquilo que eu gosto. Tudo que tá lá, eu gosto muito. E, claro, além da minha seleção, tem a ajuda das cozinheiras que trabalham lá, elas sempre agregam pro prato, né? Pra deixar ele melhor ainda. E também a logística da cozinha, né? Porque às vezes eu tenho umas ideias mirabolantes, elas falam, Marcelo, isso aqui não dá pra fazer. Se 3 pessoas pedirem esse prato ao mesmo tempo, vai travar a cozinha. Eu falei, puxa, é verdade. Então não dá pra fazer tudo que a gente quer. E falando em cozinha pequena, eu vou me aprofundar no prato, mas agora me remeteu a um pensamento de... O bistrô tem uma cozinha pequena. Sim, super.
E você tem culinárias ali diferentes. E maquinário para isso daí? Você teve que... eu fico tentando imaginar. Você tem forno combinado, fritadeira industrial? Você teve que montar uma cozinha industrial? Ou é uma coisa mais semi-industrial? Deu para compactá-la? Eu nunca fui lá. Eu sou da cozinha industrial, trabalho com isso, mas não tive como conhecer. Como é que você fez para montar isso? Então a gente teve a ajuda do chefe, né? Porque no começo eu não tinha noção nenhuma, né? De cozinha, assim, principalmente como comércio, né? Como um comércio. E então no começo a gente teve uma cozinha um pouquinho mais industrial. Então tinha a fritadeira industrial, tinha um forno combinado. A gente tem um forno lá industrial com 6 bocas, né? Tem os freezers, tem máquina a vácuo para fazer o pré-preparo dos alimentos e proteger os alimentos, etc. Com o tempo, algumas coisas a gente foi tirando fora. Tipo, vendo que não era necessário. Por exemplo, o forno combinado, para a nossa estrutura e para o cardápio que a gente tinha, era uma Ferrari. Ter uma Ferrari para chegar daqui até ali. Não preciso de uma Ferrari. Eu posso fazer com um golzinho bolinha. E chego do mesmo jeito. E aí, quando eu fui aprendendo isso, aí já não tinha mais a consultoria. Aí já era eu e a equipe. E aí elas iam me falando, Marcelo, você não precisa, porque, tá... Aí toda a logística, né? Elas iam me passando, falei, putz, realmente. Aí tiramos o forno combinado e começamos a usar um forno convencional e a estrutura. Então hoje a cozinha está até mais caseira mesmo, né? A produção. E o resultado praticamente o meu. O forno combinado dava para fazer mais pratos, né? Por exemplo, pratos que eu não consigo fazer hoje. Por exemplo, uma carne, bisteca fiorentina, que é um prato italiano maravilhoso, que é uma carne desse tamanho, que você precisa colocar ela num cozimento, numa temperatura correta, no tempo correto, para ela ficar crocante por fora, né? No ponto certo e no ponto interno sem estar fria, né? E você só consegue isso no forno combinado ou num forno com uma estrutura maior. Então a gente já não pode mais ter esse prato. Então a gente você atualiza o seu cardápio. Isso, dentro daquilo que a gente pode fazer para ter a qualidade que a gente quer oferecer. Então não posso querer uma coisa super legal e entregar um prato mais ou menos. Porque, só porque eu quero ter aquele prato. Não, você tem que estar perfeito. Então, tira esse. Então, vamos fazer o risoto, o escalope de mignon. Aí, a gente trabalha os temperos. Então, com esse aprendizado, a gente aprendeu a usar mais os temperos. Os temperos que dão um sabor específico, a finalização. A apresentação. A apresentação é o primeiro sabor que vem, né, para a mente, né? Se eu pensar em todas as conexões, né, que um alimento coloca no nosso cérebro, o visual é o primeiro. Então, se a apresentação bonita, você já dá água na boca. A hora que você coloca na boca, então a responsabilidade de montar um prato bom, minha e tanto da cozinha, é que a primeira garfada corresponda àquilo que a visão já colocou no cérebro, né? Boa. Então, se dá diferente, a pessoa já fica meio assim. Eu perguntei porque, seguindo um pouco o Pô de Trás da Cozinha, a ideia, a gente tem bastante cozinheiros que seguem o Instagram e que seguem a gente ali no YouTube. Às vezes o cara tá pensando em montar um bistrô. De repente, ele tá começando um negócio dele. Então, você acha que com equipamentos semi-industriais, uma cozinha caseira, de repente ele consegue já startar. Porque, de repente, tem muita gente que, é o que você falou, cria muita dificuldade, né? De repente, como a gente tava conversando, a cada 10 restaurantes, 9 fecham, vai criando essas travas e a gente, de repente, perde aí um outro Homem Bistrô em algum outro estado, alguma coisa nessa linha, por isso que eu perguntei. E voltando aos pratos, seu prato preferido, então, da Itália? Olha... Sei que tem vários, mas tem vários, não corre, não. Meu prato preferido da Itália não foi não é o primeiro prato que a gente colocou no cardápio, foi um prato que entrou depois, é o carbonara. O nosso carbonara ainda, até por a gente querer fazer... Eu tenho essa coisa de querer fazer uma coisa um pouco diferente do trivial. Eu não quero ter um carbonara igual todo mundo faz, bem feito. Eu quero ter um carbonara igual todo mundo faz, bem feito, mas com a assinatura do Homem Bistrô. E qual que é a assinatura? O carbonara tem a receita tradicional, só que no molho ele tem um toquezinho de molho Dijon, toquezinho, para não roubar muito. E a gente polvilha no final com presunto Parma, com crisp de presunto Parma. Então fica assim espetacular. Dá água na boca, só de falar. Eu vi que você ficou mesmo ali, eu falei, caraca, o cara imaginou um prato mesmo.
Caraca, então o demais. seu é e o carbonara, então você conheceu ele lá fora também, Sim. experimentou. Quando você experimentou ele no bistrô, com esse toque você falou, Ah, vamos fazer diferente e tal. E aí a galera que tava na cozinha também, a equipe também topou, né? Tipo, falou, poxa, legal. Aí junto com eles definimos a quantidade correta, né? Eles me ajudaram nisso. E aí entrou no cardápio e hoje é um dos pratos mais pedidos, tá? Entre sempre os 5 mais pedidos. Inclusive, tem um italiano, uma empresa italiana em São Bernardo, que é a filial italiana, e eles já foram lá no bistrô, né? O gerente lá leva eles lá pra almoçar quando vai. E o cara falou assim, é o melhor carbonara fora da Itália. Falei, que bom, né, pelo menos. Que ele já comeu. eu sou viciado do carbonara, e eu comi ele em Milão e em Roma, para eu ter uma percepção. E aí quando eu comi em Milão, gostei, quando eu comi em Roma, eu falei, caraca, É que diferente, delícia, cara. A origem meio que do carbonara é em Roma, né? Tem umas pessoas que eu Que converso falam outra sobre isso, que coisa. falam outras origens e tal, mas e o romano é muito engraçado que ele falou, é claro que é melhor, é de Roma. Eu, pô, calma, cara, eu só tô elogiando, calma aí, brincadeira. E beleza, escolhemos o prato que o Marcelo tá com o número 1. Eu vou fazer uma pergunta do melhor vinho e depois a gente vai, qual é a combinação melhor, porque pode ser que você goste de um vinho que não harmoniza com o carbonara. Sim, sim. Tá? Então, melhor vinho pro Marcelo do mundo, assim. Não precisa estar só no Ami Bistrô. É difícil. Isso é uma pergunta que é Pro seu impossível gosto, de é claro. responder, né? Porque o vinho bom, ele é bom em cada momento. Então, por exemplo, se eu tô com a minha namorada num restaurante, num momento íntimo ali, assim, tipo, né, conversando, né, tá ali um romance ali. Às vezes um vinho muito encorpado, né, que é pesado, às vezes não cai bem porque, puta, você pegar um vinho mais refrescante, mais leve para ir junto com o clima ali dos dois. Aí, Mas eu quero o nome. Eu quero o nome e a marca. Eu quero, tipo assim... Porque eu vou sair daqui, de repente, eu posso falar esses nomes de vinho, posso comprar, experimentar e meio que me ter o norte ali de alguma coisa de vinho. Não corre não, Marcelo. E deve ter lá no Bistrô para vender também. Tomara que tenha, que a gente já pede promoção aí. Então, mas aí tem essa coisa dos momentos, né? Que o vinho bom para cada momento. Assim, independente de momento, né? Que essa é a sua pergunta. Não vem não, Marcelo. Não tem momento. Sabuano. O vinho que eu mais gosto, assim, é um vinho italiano, que é o Barolo. Eu sou apaixonado por Barolo. Barolo é a marca? Barolo é o tipo do vinho. Tipo do vinho? É um vinho do norte da Itália. Ele é feito com a uva... Nossa, me deu branco da Nebbiolo. Nebbiolo é o nome da uva, né? E aí, essa é uma uva que faz muito sucesso, que nasce muito no norte da Itália, e um dos vinhos que é feito com essa uva é o Barolo, que é o vinho mais top dessa uva. Então, porque ó, eu vou perguntar, mas como leigo, não me julgue. Pode perguntar à vontade. vontade. E você também que tá assistindo, que conhece de vinho, não me julga, pô. Tô tentando aprender aqui. Porque assim, ó, os normais que eu escuto é Malbec, Cabernet Sauvignon, Sim. Qual outro, assim, típico e fácil? O Cabernet Sauvignon você falou, Cabernet né? Sauvignon, Malbec. Se fala em branco, Chardonnay. O Carmener. Carmener no Chile. Carmener, que putz, eu fui pro Chile pra falar esse nome. Sofri bastante, com certeza ele trouxe outros que não eram o Carmener, mas esses são os normais. E eu reparei que cada país tem algumas... umas uvas que são mais famosas, assim, mais típicas daquele país. Que nem vai na Argentina o Malbec, no Chile o Carmener... Você pega a Alemanha, o Gewürztraminer, que é uma uva também difícil de falar. Esse é o nome da uva mesmo? Gewürztraminer, né? Poxa, aí você pega a Itália, tem o Sangiovese, que é a uva principal. Na Espanha, o Tempranillo. Cada país tem uma uva típica e não meio que é diferente mesmo o nome, de repente até proposital para se Não, são uvas que são dali mesmo, que são famosas ali, né? Geralmente o nome é o mesmo no mundo inteiro, né? O Tempranillo da Espanha, se você pegar um Tempranillo brasileiro, é Tempranillo também. Ah, tá. A minha pergunta era mais ou menos assim, não é que a uva num lugar é a Malbec e no outro tem um outro nome. É outra uva mesmo, não é tipo a mesma uva com nome diferente. O sabor é diferente, é tudo diferente Isso, que mesmo. nem o Malbec da Argentina, mas você tem Malbec no Brasil, nos Estados Unidos, na França, né? Mas o Malbec ficou famoso na Argentina, por conta da qualidade do vinho que eles oferecem. Mas o meu favorito, assim, você perguntou, né, qual é o meu favorito, é esse Barolo, né? Que é Barolo. É um vinho, como é que você descreveria ele para um leigo como eu?
forte. Ele é um vinho de médio corpo para encorpado, né? Tem vários tipos de Barolo também, né? Tipo, tem do mais leve até o super pesado. Quando você fala encorpado, que fica tão chique falando assim, daí o cara fala, é um vinho encorpado. O que é o encorpado? Eu quero que a galera que não é desse mundo consiga ter um pouco das percepções, que eu vejo muita palavra que é muito difícil pra gente que é. O que é o encorpado? Vamos começar por essa. No mundo do vinho tem uma coisa, o pessoal adora enfeitar o pavão, né? Ele já é difícil. Já é difícil. A pessoa adora enfeitar o pavão. Assim, é uma coisa que quem entra no mundo do vinho, né? Até os professores gostam de fazer isso porque é uma coisa que diferencia, dá uma poesia, dá um valor agregado pra comer. Não precisa tanto disso. Com o tempo eu perdi um pouco. Eu já fui assim também. Mas hoje pra mim, eu falo assim, poucas palavras podem definir um vinho. Não precisa ficar inventando tanta coisa. Ou inventando ou descobrindo, né? Porque às vezes as coisas estão ali mesmo, né? Mas não precisa... São detalhes que pouquíssimas pessoas percebem, né? E quem não percebe, aí você tem que acreditar. Será que esse cara tá percebendo mesmo, né? Sempre tem uma dúvida. Mas o vinho encorpado, respondendo sua pergunta, é quando você dá o gole no vinho, que ele enche a boca, no sentido que você percebe o tanino, que o tanino é a astringência, né? Que você sente ele... É um vinho que dá meio que vontade de mastigar. Não é um vinho que desce como se fosse um suquinho, né? Então é o vinho, quando você coloca ele na boca, você percebe sensações diferentes, mesmo que você não consiga distinguir, às vezes por não ter estudado, né? Você fala, putz, o que será que eu tô sentindo? Não sei, mas você sabe que é uma coisa que é um gosto que você nunca sentiu, que é diferente, que dá vontade de mastigar. Então, quanto mais corpo, mais dificuldade ali para mais sabores, mais sabores, mais complexidade ele vai ter. Porque eu vejo bastante, eu vou em alguns restaurantes com a minha esposa e a gente é muito pobre, assim, de alma. Porque a gente chega, eu vejo lá, o cara coloca. Primeiro o cara saca a rolha, né? E dá pro cara. Sim. Aí eu vejo que tem alguns caras que morde, outro cara que cheira a rolha. Aí eu fico, caraca, mano, será que é real? Ou é todo parte de um... Que não é um julgamento, que faz parte, é um game, é um jogo, e o cara tá jogando e tá curtindo, e eu só quero entender o jogo. Eu não tô dizendo que eu nem vou conseguir jogar, mas qual que são as regras? O cara vai, ele, tira a rolha ali, cheira, mastiga e tal, aí depois o cara coloca um pouquinho do vinho, aí ele dá aquele primeiro gole, né? E aí tem alguns que gargarejam, outros bochecham, faz parte mesmo, isso até agora... É um exagero. Não precisa. Não precisa. Se você está participando de um campeonato, de um concurso, que você está degustando os vários vinhos, isso pode fazer sentido. Mas você está no restaurante com a sua mulher, com seus amigos, você está lá para curtir. Não precisa dessa o charme, já vai. Não, já virou fresco. Já perdeu o charme, já isso aí, já. De uns anos pra cá, já não é mais charme. O restaurante, se ele tem um serviço de vinho mais requintado, vamos dizer assim, ele coloca a rolha ali e geralmente a pessoa cheira para ver se o vinho está estragado. Né? Porque se o vinho tá estragado, a rolha ela fica com um cheiro de... como se fosse pano molhado, sabe? Cachorro molhado, pano molhado, fica um cheiro de estragadinho, assim, que é o mofo, né? Caraca, boa. Que é o que a gente chama de bouchonnet, né? Que é o termo técnico. Mas ele fica com esse cheiro desagradável. Então, se você sente isso na rolha, você não precisa nem, em tese, você não precisa nem provar o vinho, que você já fala pro garçom, fala, olha, quero trocar esse vinho aqui, não tá bom. Mas isso acontece de 1 em 1 milhão. Dificilmente vai isso acontecer. Pode acontecer, mas dificilmente. Então não se usa mais, porque quando você gira a taça, ele coloca um pouquinho e você gira, esse é ok, fazer isso. Esse é pra quê? Pra você já fazer isso, pra ver se o vinho tá bom. Ah, tá. Ele já, você não precisa cheirar a rolha mais. A rolha com aquela girada aí. Girada aí, o primeiro gole, você já sabe tudo aquilo ali. O cheiro é pra evitar de dar o gole, mas... muitas vezes o vinho tá ruim e a rolha tá normal. Então não precisa mais. Ou seja, o teste da rolha ele é falho, ele pode ser falho. Ele pode ser falho. Tá. Então é uma coisa que não precisa mais. Agora, o cara colocar o primeiro gole e servir, e você experimentar, ok, você provou, não, o vinho tá ok. E o ok não é assim se o vinho, eu gostei ou não gostei. É que boa, você tocou num assunto que eu sempre fiquei pensando. Quer dizer que se eu falar que não gostei, ele fecha e leva e traz outro? Não, é pra saber se o vinho tá bom. É pra saber se o vinho tá bom. Não bom de não estragado. De estragado, se você falar assim, não gostei, aí o garçom pode provar e falar assim, olha, mas o vinho tá bom. Ele é assim mesmo. E aí vai do restaurante e fala assim, olha, o vinho tá bom, você escolheu esse vinho, a gente não pode abrir outro, mas você leva esse aqui pra casa, porque o vinho tá bom. Mas hoje em dia, com aquela questão do bom atendimento, de você não perder o cliente, não criar um clima desagradável ali no jantar de uma pessoa e tudo mais,
Se a pessoa falar que não gostou do vinho, se é um vinho dentro de um valor normal ali, você vê que... eu, pelo menos no bistrô, se a pessoa fala, não gostei. Fala, não, então te abre, usa pra fazer Taça, vem por por taça, eu levo pra casa, eu bebo. Isso não é problema nenhum pra você. Perder, se o vinho tiver bom, não se perde. E oferece um outro vinho. Rara, isso, acho que todos esses anos de bistrô aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Geralmente cara... a pessoa não querer mesmo. Mas, em geral, as pessoas tocam vinho e tal. Às vezes pode falar, não gostei muito, mas tá ok. Pô, Isso Marcelo, é- eu já gostei que eu já aprendi uma, que eu jurava que era pra ver se eu gostava ou não do vinho. Eu nunca pensei que era tipo, ó, vê aí se o vinho tá ok mesmo, se não tá estragado. E aí, segundo passo, o cara gira o vinho, que dizem que é meio que pra... Isso para airar o vinho, né? Para quando você faz esse movimento, as moléculas elas transcendem ali e o aroma sai, né? Até aí Desprende. nada de... Nada de frescura. Aí Tá é ok. É ok. técnica mesmo. Coloquei na É boca. física, né? Física. É, coloquei na boca. Qual que é o procedimento ali? Que não Engole. Não seja... tem nada de bocejar. De... Isso aí é Eu vejo... Mano, mas é que é engraçado que o cara mulheres. chama a atenção, né? Eu falo, mulheres, se o cara fazer isso, já pode ir embora. Ficou um bom corte aí, porque vai virar polêmica esse corte. Não, porque e o cara chama atenção, né? Você tá num restaurante. Normalmente, quando você tá em algum lugar que você tá tomando um vinho, é um lugar mais intimista, né? Assim, Sim. você não tá não tem um grupo de samba tocando, é isso que eu É. quero dizer pra galera. Pode ter também, não tem problema, mas em geral. Normalmente não teria. E aí o cara, ele levanta aqui, né, na luz. Aí um amigo meu falou que conforme o vinho passa na taça, o jeito que ele desce na taça também tem um significado ali. Não, é quando você gira ali, você forma uma película que a gente chama de as lágrimas, né? Que o vinho, quando você olha pela luz ali, você vê as lágrimas, né? Mas aquilo ali é uma análise técnica, só para você saber se o vinho é alcoólico, né? Se o vinho. Porque se as lágrimas correm muito rápido e muito juntas, é sinal que o vinho é mais encorpado e ele tem um grau alcoólico maior. Se ele tá mais espaçado e mais tranquilo, são vinhos mais leves. Mas se você já escolheu o vinho, se você já entende de vinho, você já escolheu, você já sabe tudo isso, não precisa ficar... Tá. Geralmente quem faz tudo isso é porque não entende nada, que é só fazer uma pressão. E certeza que eu devo ter feito. Mai, desculpa. Né, coisas que Eu já você fiz sabe. isso também. Eu também já fiz isso. Mas aí quanto mais você vai aprendendo e vai vendo, você fala, eu não preciso disso, eu quero beber, quero me divertir, quero tomar um vinho bom. Cara, né? Então, poxa, você já quebrou praticamente aí metade dos BOs que eu tinha com vinho. Que esses dias eu fui tomar um vinho indicado pelo garçom e eu, pra nome, sou horrível. Você pode me ajudar. Era um vinho brasileiro, Tapará. Tarapacá. Cara, e eu achei bem legal Bem o legal, vinho. um vinho chileno, produtor muito bom. E a gente tem uma gama de vinhos muito legal. E eu harmonizei ele com o carbonara. Não sei se eu fiz totalmente errado. Não é não. É um vinho que ele tem um corpo leve, de médio para leve, assim, não vai brigar com carbonara. E agora eu volto lá. Você falou que o vinho que você gosta é o Barolo. Isso. Certo? Que é o tipo da uva. A marca indifere um pouco, pode ser. Tem vários produtores, porque tem muitos na Itália. O principal, que é o melhor, assim, é o Gaia, que chama um produtor que chama Gaia. Mas o vinho, um Barolo desse custa hoje uns R$2.000, assim. Você tem um gosto caro, Marcelo. Esse é o problema. O Barolo mais barato. Só pra... eu falei que eu ia 500, comprar. 400, não, 500, eu não ia comprar, não. Eu falei que eu ia ouvir e ia comprar, não. Mas fica como meta para um dia você comprar, ó. Fica como meta para um dia eu comprar, acho que não sei. Não, de repente eu posso experimentar a taça. Isso. De repente. Tem lugares... Que é uma taça? Meu Deus do céu, também. Depende do lugar, mas você vai ter taça de 30, de 50, 60 reais. Não, uma taça dá pra, de repente, você tem lugares, wine bar em São Paulo, até no ABC que tem, que oferece vinhos por taça, né? Naquelas máquinas, né? Que você coloca, chama Enomatic ou similares. Não sabia. Que o vinho tá num equipamento com várias... um ar que injeta dentro para ele não oxidar. Então, por um mês ali, mais ou menos, você consegue ir tomando vinho por taça sem o vinho estragar. Esse equipamento mantém a qualidade do vinho. Boa, essa também. Qual é os nomes dos que você falou aqui em São Bernardo? Em São Bernardo não tem, mas tem em Santo André, um que chama Monte Cristo. Tem em São Paulo, tem vários. Tem um que chama... Nossa, me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro, eu vou te falar. Que mas é muito bom, que é o Wine Bar. Pra gente que tá querendo
É só pisar um pouco lá, porque com o Barolo eu já não me identifiquei muito. Não sei por quê. Eu não sei o que eu vi de estranho no Barolo, mas e para harmonizar com o carbonara na sua percepção? Então, eu tô com uma massa ali, uma massa com um sabor forte, vamos dizer assim, uma Isso. massa pesada. Qual o vinho que o Marcelo toma junto com um carbonara? O ideal, assim, como é um prato que tem gordura, então para um vinho que tem um prato que tem um nível de gordura alto, você precisa de um vinho que quebra essa gordura, que tem acidez, para ficar agradável na boca. A acidez com a gordura, a acidez corta a gordura e fica uma coisa agradável na boca. Então vai muito bem com um branco, né? Tipo um Chardonnay ou até se a gente for pegar um branco italiano, né? Um Pinot Grigio e tal. Pinot Grigio não tanto, mas, por exemplo, o Sangiovese, que é uma uva, os vinhos da uva Sangiovese, pega um Chianti da Toscana, vai ficar legal com carbonara. Boa. Boa. Com certeza esses vinhos não devem ser acessíveis, tá, galera? Não, Então, o se Chianti você... você tem vinho na faixa de 100 a 200 reais, tem bastante opção. Eu tava lembrando agora de um vinho que a gente tomou na casa de um amigo. E eu falei pra você que eu fui pro Chile, aí eu fui lá no Conchitouro, e lá no Chile tem um supermercado lá que a gente até conversou, o supermercado 10, né? É, Cara, não sei nem é supermercado, que ele só vende bebida alcoólica, né? Mas tá o nome dele lá, assim. E eu comprei um monte de vinho, com esse conhecimento que você viu que eu tenho. Fui pegando um de cada, e eu trouxe um que é T.H, que se não me engano é Terroir Hunter. TH, top da Unduraga. Undurraga. Cara, que vinho maravilhoso. Não, maravilhoso, pegou um vinhão. Cara, e assim, conhece igual prateleira do mercado, assim, né? Tranquilo. É que lá ainda esse vinho tem um preço acessível. Aqui esse vinho aqui acho que já é mais de 200 reais, 180, 200 reais. Nossa, eu bebi assim igual... Você viu, você Carol tem e bom Fernando, vocês estão ouvindo aí, né? O vinho que eu levei pra vocês, tá vendo aí? Eu sou desses caras que levam vinho caro, velho. Eu não sabia, mas eu levei. E olha que doideira, a gente tomando vinho, cara, a esposa dele também não toma muito, a minha também não, e eu e ele adoramos, cara, o vinho, pá, tal, conversando com as esposas ali. E aí, vamos pedir pizza. Cara, a gente comeu a pizza, tomamos vinho, acabou com o vinho, cara. porque você vai comendo, o vinho desce mais fácil ainda, né? Não, mas não, acabou com o sabor. Acabou Ficou com o sabor. horrível. O vinho ficou horrível. Eu falei, não é possível que a gente chegou nesse patamar de... Porque todo mundo fala que tem que harmonizar, né? E, cara, o vinho ficou horrível. Então, assim, horrível. Assim, você entendeu? Tava muito bom, É. não ficou tão bom. Mas pra não ficar... Aí vai depender do sabor da pizza. Por exemplo, se for uma pizza, sei lá, não sei que pizza. Você lembra o sabor da pizza? Lembro que tinha muito queijo, bacon. Então isso mata um pouco, porque se é um vinho tinto, né? Um Cabernet, um Carmenère ali, que deve ter sido, né? Acho que o TH até um blend, né? Um blendzinho, né? Cara, eu acho que esse ele vinha... E já pegando nele, ele, se eu não me engano, eu dei uma pouca lida assim no que ele significava. Essa Undurraga, né? Undurraga ou Unduraga? Undurraga. Undurraga, ela lançou essa série de Terroir Hunter, ou Hunter Terroir, Terroir, que seria... O terroir seria esses 4 ou 5 elementos do... Isso, da produção, que é a terra, né? O clima, né? A iluminação... E é a própria mão de obra, né? A própria mão do enólogo, né? E aí ele foi lançando, ou seja, de várias partes do Chile, ele criou um vinho... Para cada terroir específico. Cara, Terroir Hunter. Eles foram lá, caçaram lá um terroir que seria ótimo para aquela uva e fizeram um vinho ali, e assim por diante. Tem nome bistrô? Já teve, hoje não tem mais. Marcelo, eu também não sei. Cara. Não, eu achei muito legal, e eu acho que essa é a parada um pouco do vinho. É você curtir o que há também um pouco por detrás, assim, você vai meio que curtindo, brincando, você, pô, olha o que o cara pensou, olha a ideia do cara. Tem gente que faz isso com cerveja, tem gente que faz isso com muito... Com várias bebidas também, né? Pega o uísque. O uísque, verdade. Eu achei muito legal isso daí. Então, porra, tô triste. Fernando e Carol, olha aí o vinho que eu levei, mano. A gente acabou matando ele com pizza. A pizza pede um vinho, assim, mais simples, né? Em geral, porque... a pizza, ela mata mesmo, né? É a farinha, o queijo, muito queijo. Geralmente no Brasil aqui as pizzas têm muito queijo. E aí o molho de tomate, é muita coisa misturada assim pra... Fica legal a harmonização, mas se quer tomar com vinho, pega um vinho mais simples, ou né, um Cabernet leve, ou um Malbec mais tranquilo. Não precisa gastar dinheiro muito pra tomar vinho, não.
Com Desculpa, e eu sou meio maluco, tá? Eu vou um pouco pra frente, um pouco pra trás. E o vinho que você harmonizaria com carbonara, Seria o Chianti. o O Chianti. Chianti, um Chianti italiano. O Chianti é italiano, é pleonasmo até, né? É o Chianti, que é da região da Toscana, que tem uma acidez boa, tem um corpo legal, vai ficar legal com carbonara. Na linha dos tintos, né? Então, se eu fosse agradar, dar um presente pro Marcelo, teria que ser um Barolo e um Chianti. Eu tenho certeza que isso daí... Pra quem tá pensando, não sei se é aniversário, Dia dos Pais tá chegando, fica a dica, tá? Eu acho que vocês se lascaram. Mas tá aí, né? Vale a O pena. presente... 2 vinhões bons. O Chianti é acessível, né? Não tem de vários valores, mas entre 100 e 200 reais tem bastante coisa boa. E agora deixa eu tentar entender um pouco do Homem Bistrô, até dos bistrôs pra eu me situar das próximas visitas. A gente tem ali o garçom. Ele é o mesmo cara que serve os pratos, mas ele é o cara que indica os vinhos, que bate um papo sobre o vinho. Ele também tem que fazer o curso. Como é que é hoje um cara que tá, sei lá, é um garçom de uma hamburgueria e tá pensando subir. Não sei se ele ganha mais, esse Sim. cara. Como é que é essa Não, parte? ganha mais, que aí se ele fizer o curso, ele é se ele continuar como garçom, ele é um garçom com conhecimento de sommelier. Então ele pode ter um salário maior porque ele vai vender mais. Mas eu digo assim, tem mercado pra esse cara? Tem. Os restaurantes sempre preferem, se o garçom tem um conhecimento de vinho, ele já sai na frente dos outros, do que só o garçom que serve ali, né, que faz a venda dos pratos, tudo que é importante também. Mas o conhecimento do vinho vai fazer ele ganhar mais, trabalhar, tem mais opções de lugares para ele trabalhar. Dentro desse cenário, nessa andança sua pelo mundo, quais países assim que você visitou para eu ter uma noção de que lá acontece isso também? Os caras são mesmo, eles falam com propriedade. Hoje você tá com quantos anos já nesse meio? Já deve estar com seus, você falou de 2011, 2011, já tá com seus 14 13, anos, 14 anos no 13 meio. anos, Nessas suas andanças, qual país que você sentiu assim, pô, olha que legal o atendimento, o cara, ele explica com um charme, qual que é o tchan do mundo, assim, dos que você conheceu? Me fala primeiro quais países você foi. Olha, eu já fui Estados Unidos, bom, aqui na América do Sul, né, Uruguai, Chile, Argentina, aí Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, França, e acho que só isso aí. Só isso aí. Só isso aí. Tranquilo, tá bem de boa. Agora, os que têm o melhor atendimento é Estados Unidos e Itália, para vinho, né? Estados Caraca, Unidos é Estados incrível. Unidos. Estados Unidos, os caras têm um atendimento super bom. Pelo menos os lugares que eu fui, assim, que não eram lugares refinados, nada, né? Mas restaurantes legais que tinham vinho, o garçom sempre explicando bem, indicando, conhecia tudo. E na Itália também. A maioria dos lugares. Na Itália, alguns o cara não sabe muito, ele só tem pouca opção de vinho, você tem que escolher. Na Itália? Você vai num restaurante mais simples, assim, vai uma trattoria, um lugar mais simples, o cara tem lá poucas opções e ele fala, o que mais vende é esse aqui é bom. Aí, não te ajuda. Agora, você vai já num restaurante mesmo, ou vai num wine bar, assim, o cara já te dá uma aula ali, super legal. Cara, não sei se foi... lógico que o local que eu fui não foi apropriado. Eu fui nas andanças malucas. Mas eu chegava no restaurante, a mulher perguntava, vocês querem vinho, né? E eu com meu inglês maravilhoso, que só os amigos sabem. Meu, eu te juro que ela trazia uma jarra dessa daqui, ó. Na Itália, é isso? É. Cara, ela trazia uma jarra de vinho branco e uma jarra de vinho tinto. Que é o vinho da casa, E a gente ficava olhando um pro outro assim e falava, será que a gente pediu errado? A gente tá lascado pra pagar. Aí a gente tomava, tipo, o que a gente queria e eles cobravam, tipo, um valor bem baixo. Mas tipo 5 euros a 10 euros. Mas o vinho também, diga-se por sinal, era muito forte, cara. Muito alcoólico, assim. Tipo, não curti tanto. Eu acho que casou... São vinho da casa. Geralmente o vinho da casa, ele é um vinho mais simples, né? Então, às vezes ele tá alcoólico demais, às vezes tá muito ácido. Às vezes não é nem um vinho ruim, mas não é o vinho, assim, de primeira qualidade. E ainda mais que vem na jarra, né? Não, eu fiquei imaginando. Parece que ela pegou, tipo, num balde, assim, tipo, mano, brincadeira, mas... Cara, mas vinha muito, tipo, imagina a gente pediu, sei lá, não sei se vendia, acho que era como um quarto, até de repente. Sim. Não sei, mas era um preço muito baixo, assim, mesmo convertendo. Era tipo, eu falei, vai vir uma taça pra ele, uma taça pra mim, que as esposas não tomava, tava com meu amigo. Não, vinha uma jarra de cada e a gente tomava, tipo, sei lá, bem pouquinho. E não, tipo, não, tá tudo bem. Tira a taça, acho que volta lá pro lugar. Volta lá pro lugar. Estamos de bem.
Então, tem uns lugares na Itália que são assim, que o vinho é igual beber água, então não tem esse, que vai harmonizar, assim, é o vinho, toma vinho, não enche o saco. E voltando nós pegando esse gancho de valor, não falando do dinheiro, não falando de nada disso, mas, cara, nesse supermercado Diez no Chile, a gente pagava $2 na água lá no hotel. E o vinho lá no supermercado era $3, a partir de $3. Nossa. Eu acho que o vinho mais caro que eu peguei, vou chutar bem assim, foi $11. O mais caro acho que foi $11. Isso lá no Chile, No né? Chile. Cara, tipo assim, eu voltei com 11 vinhos e gastei, sei lá, R$ 200, vamos colocar assim. Aí um deles que eu trouxe, que é o Terrunho O terrônio da do Conchitoro. Conchitoro. Que aí eu falei, mano, deixa eu dar uma pesquisada quanto a esse vinho. E eu acho que ele tava R$ 500 aqui. Por aí. Eu acho que era uma coisa assim, 480, R$ 500, que É era um vinho caro, Aí esse daí eu ia abrir com pizza, eu falei, não, vou deixar ele Não, aqui. esse não Esse eu abre- vou esse eu fiquei com um pouco de receio. E indo para os Estados Unidos, preço lá, porque é comum vinho americano, você tem lá na Mi Bistrô? Não, não muito, porque assim, o americano consome muito o vinho dele, né? Então sai pouco pra cá. E o que vem meio carinho. Então os vinhos americanos aqui no Brasil tendem a ser valor agregado alto, né? Um dos mais caros, assim, digo, na Tipo, mesma base de categoria também, que eu sei que tem vinhos, é a próxima pergunta, mas na mesma base ali, eles tendem a ser um pouquinho mais, você até pega um por vinho causa vai do de câmbio. R$ 200, você fala, um vinho não vale 200, ou até mais. Então, eu preferi tem um mercado, mas o vinho americano no Brasil super pouco. Tá. Não tem tanto assim. Porque consome muito lá. Então aí você importa de lá para cá, fica caro, né? Natural pela importação, pela margem que tem que ter, né? Toda a cadeia, né? Então o vinho chega caro. Mas eles consomem mais o vinho americano produzido nos Estados Unidos, né? Que geralmente a região da Califórnia é a principal. Mas eles tomam do mundo inteiro. Você vai lá, tem da Argentina, tem da Itália, tem da França, tem de tudo. Um nome de um vinho americano, lembra de algum? Tem, puxa, quer ver? Bom, né? Que a gente. O E que dê pra comprar, Marcelo, também. Calma aí. Calma aí, cara. A gente é o pôr de trás da cozinha, não é a não galera da da frente. Olha, um vinho legal americano que é acessível, nessa faixa de R$ 200, assim. Puta, eu não vou lembrar o nome agora. É o nome de um cineasta americano, puta, inclusive. Eu não vou lembrar agora. Daqui a pouco eu lembro, dou uma pesquisada aqui no Google que te falo. Show. Até o final, nem que a gente pega o celular pra passar. E qual o vinho mais caro que você já comprou? Não tô querendo chegar no valor do vinho, mas você falou, cara, esse vinho é o vinho que, pô, pelo que eu estudei, vai ser o melhor, o vinho que eu já tomei. E você foi lá e comprou. E a próxima pergunta já engajada é: vale alguns vinhos caros? Já se decepcionou com algum vinho de repente você, pô, sei lá, R$ 1.000 numa garrafa e tomar e falar, putz. Não, eu tinha um vinho que, no bistrô, já tomei vários vinhos assim de 4.000, 5.000, vários assim, algumas vezes, mas com amigos, né? A gente racha, né? Cada um toma um pouquinho e tem a experiência. E 90% das vezes a gente gosta muito do vinho, né? Muito mesmo, mas não vale o preço. Porque assim, um vinho de R$ 200 é um vinho, você toma um vinho bom com R$ 200. Você tomar um vinho de R$ 2.000, ele não vai ser 10 vezes melhor do que aquele. Ele vai ser muito melhor. Você vai perceber outras coisas e tal. Mas não vale o preço. Então você toma pela exclusividade. É um vinho que tem pouca produção, que são poucas pessoas no mundo que estão tomando aquela garrafa e você está sendo um deles. Então você está pagando uma exclusividade, uma experiência, uma história, não matematicamente a qualidade do vinho pelo preço, né? Boa. E qual vinho que você já eu quero o nome. Qual que foi o mais caro, assim? Você falou, pô, esse vinho, nome tal, 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 eu tomei e o que valeu a pena, que eu mais gostei nessa faixa de preço foi o Vega Sicília, que é um vinho espanhol. É um vinho que hoje custa em torno de 5, 6 mil reais. E valeu cada centavo. Esse foi... Doeu o coração, né? Porque ele tava em 4 na época. Hoje tá 6, na época já custava 4. Mas estava em 4, foi R$ 1.000 cada um para tomar 150 ml de vinho, né? Mas valeu. E qual que você tomou que você fala,
esse não valeu nada. Eu lembrei de um americano agora, o Opus One, é caro também, nessa faixa dos 4, 5 mil. Opus One. Opus One. É uma vez que só faz esse vinho, é espetacular. Vale, é um vinho que também tá na faixa de uns 4 mil reais. Vale a pena também, muito bom. Mas por 4 mil eu prefiro outros vinhos. Tá, mas já Mas o temos que não uma- valeu a pena, voltando à sua pergunta, e assim, é um vinho que é famoso também, todo mundo ama, já tive ele no bistrô, já tomaram, tal, todo mundo gosta. É o Peramanca, que até teve uma história do Peramanca lá, né? Ficou famoso agora com a galera Ficou que famoso, comprou que achando como- que era R$ 185 e era 1.850. É isso aí. E esse era o branco. Eu tomei o tinto. O tinto custa também nessa faixa de 5 mil reais. É, importação original. Lá tem lá os caras que traz contrabando que consegue vender por 2,5, 3. Mas o original, pelo caminho correto, comprando da importadora, fazendo tudo bonitinho, ele custa aí na faixa dos 5 mil reais. Não vale o preço, não vale o preço. A não Foi ser um que você toma... você decepcionou. Tipo, você É. tomou e falou, esperava de repente igual Viegas. É o Vega Sicília. Vegas. E quando tomou, você falou, putz. Não, é legal, é bom. Você vê que é um vinho premium, tal, mas não vale... Pra mim, não valeu esse preço, esse valor. E teve um tempo Pelo atrás. menos aquela safra, né? Esses vinhos têm muito de safra também, né? Que é o próprio ano, no Que é caso. o ano de produção. É o ano da plantação da uva e depois o invase. Então, eu já tomei desse Peramanca safras antigas e foi maravilhoso. Só que eu não lembro o valor porque foi uma degustação, assim, não teve um valor alto que eu empenhei. Mas dessa aí, fomos experimentar novamente. Ok, mas nada assim. Pegando nessa parte de ano, fala que antigamente era até, não sei se até hoje se usa a expressão de vai envelhecendo, vai ficando bom igual vinho, né? Isso é real? O vinho mais antigo ele fica melhor? Isso é Não, fato? é uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo. Vou explicar. Porque tem vinhos que são feitos para envelhecer. Então ele vai melhorando com o tempo. Até porque o vinho ele tem uma vida útil, né? Tem o vinho, como eu falo, o vinho jovem para tomar rápido e o vinho para tomar mais para frente. Por exemplo, pega esse Peramanca, por exemplo. Você pegar a safra que tá agora no mercado é 2015 e 2017. A gente tá em 2023. Então, dá para tomar agora. Começa agora. Então, 6 anos, né? 8 anos, né? Para você tomar um vinho. E o vinho ainda, ele tem mais uns 20 anos para melhorar. 8 anos você tá tomando ele até jovem. Então, daqui uns 10 anos ou 15 anos, esse vinho vai estar muito melhor. Talvez valha os 5 mil. Só que aí, daqui 10 anos ou 15 anos, ele não vai estar valendo 5, ele vai estar valendo 10. Né? Porque... Então, tem vinho que é feito para isso. Isso. E, então, quando você lança um vinho, geralmente na explicação, na ficha técnica, tem dizendo lá o tempo de guarda, que é o tempo de vida útil, mais ou menos, dele. Então, normalmente é de 2 a 10 anos, os vinhos normais, assim, do dia a dia, né? Então, se o vinho tá lá dizendo que ele é de 3 anos, sei lá, safra 2020, 2023 ele já vai estar começando a ficar ruim. Então, você tem que tomar ele... Então, ele vai crescendo a qualidade, chega uma hora que ele vai no ápice, ele começa a cair. Então, não é quanto mais tempo melhor, é igual a gente, ser humano, né? A gente tá lá, a gente nasce, né? A gente vai crescendo, né? Bobão, depois vai aprendendo, chega lá no nosso auge da nossa idade, depois vai ficando velho, vai caindo. Boa. Porque tem aqueles vinhos que a gente toma e fala, mas que gosto de vinagre. Já seria, de repente... Pode ser que já passou da época de tomar, ou o vinho já tá ruim mesmo, né? Pode ter estragado pelo invase, entrou ar, isso também pode acontecer. Mas pode ser, você tomar um vinho antigo, ele tá assim com essa característica porque passou do tempo de tomar. E é bom que agora eu posso usar com meus amigos, né? Posso falar assim, ó, vai ficando bom igual vinho. Só que já passou do tempo. Só que já passou do tempo, você já tá vinagrado já. E eu vi um tempo atrás de um cara que meio que zoou. Eu entrei nesse mundo de vinho e se você quiser migrar para outro assunto, a gente vai migrando, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para o bistrô. Mas eu vi um tempo atrás de uma galera que meio que zoou o esquema do vinho, que eu não sei se ele pegou um vinho meio que normal
e ele inflacionou esse vinho, dizendo que era um vinho super especial. Ele E pegou, várias... acho que pegou uma garrafa de um vinho famoso e tal, e colocou um vinho simples no meio, dentro e serviu para as pessoas. Foi E isso, acho que todo foi. mundo, tipo, nossa, e fizeram É, toda aquela parada tal, e o vinho passou, e isso aí meio que zoou o mercado do vinho. Você chegou a ver, sim, ouvir isso daí? eu vi essa notícia. Até achei que era zoeira, mas depois eu fui ver que era verdade mesmo. Mas acontece. Isso aí, se você pegar. Eu já fiz no bistrô degustações às cegas, assim, que a pessoa fala: não tomo vinho brasileiro, não gosto. Aí você faz uma degustação às cegas, o vinho que o cara mais gostou era o brasileiro. E ele, como é que fica? Fica morrendo de vergonha, né? Acha que mentiu, que zoou, né? E vira uma brincadeira, né? E é a prova de, assim, que as pessoas tomam rótulo, né? Tipo, tomam marca. A maioria das pessoas. Então, se fizesse um teste desse com pessoas que são entendedoras de vinho e que estudaram, ninguém caía. A gente já fez isso com um professor, já brincando. E só dele sentindo o nariz, ele falou, mandou todo mundo para aquele lugar. Eu falei assim, você acha que eu sou trouxa? É gostoso, né? O cara quando manja de uma coisa é muito bom. E a gente rachando o bico, achando que ia pegar ele. E depois falou, puta, olha. E eu vi um outro vídeo de um cara que pegou e ele tá num bistrô assim também. E aí eles apostam, acho que é um vinho caro. Se o cara adivinhar o vinho, nas cegas assim, ele ganha o vinho. Só com uma tacinha. E o cara faz todo aquele procedimento. E aí tal. Pum. Aí ele acerta, acho que a uva e a região. Sei lá, alguma coisa do tipo. Não sei se pela uva já acerta a região também, né? Que você me explicou agora. E aí ele fala, acho que o nome do vinho e ganha. Isso acontece, Mas a pessoa tem que ter tomado muito vinho, né? Porque ela acerta pela experiência, né? Pela litragem, né? A gente deve falar com a pessoa que não tem litragem, né? Então já tá uns 2 barril, de repente, tipo, de tanto que ele já tomou de vinho. Tanto que ele já tomou de vinho, então ele consegue distinguir. Saber o produtor é muito mais difícil. Mas saber, você tomar o vinho e descobrir o país, a safra, a uva, é bem palpável para quem tá nesse mundo, assim. Então eu já fico aqui meio que me convidando a fazer isso, um teste às cegas ali, uma collab lá no Bistrô. Legal, é com, divertido. Com o Marcelo ali, vamos ver se ele... Eu vou colocar ele numa situação deselegante, né? Que de repente eu coloco lá um góis lá, né? E ele não, o góis tem como pegar, não tem jeito. Não. Ninguém cai nessa. E, Marcelo, qual, assim, vamos falar 3 vinhos até, de repente, R$100 que todo homem moderno, contemporâneo, vulgo europeu, que não é meu caso, né? Tem que ter em casa. Se consegue falar assim 3 pra gente, que de repente... Sim. Tem como um trabalhador, né, nos tempos de hoje, comprar e degustar, falar que é um vinho legal, que você indicaria? Sim. Mesmo no supermercado, né? Hoje os supermercados têm uma gama de vinhos legais ali, né? Pega, quando eu comecei há 15 anos atrás, 18 anos atrás, não tinha... O supermercado só tinha vinhos mais simples, coisas mais comerciais e tal, não dava para achar muita coisa. Hoje o supermercado você acha muita coisa. Então, assim, se a gente for pegar 3 vinhos, é legal até pegar de países diferentes. Então, se for pegar do Chile, se for pegar, por exemplo, a própria Conchitoro, né? Tem lá o Casileiro del Diablo, que é um vinho comercial, né? Não é um vinho de alta qualidade, assim, né? De alta gama, mas é um vinho bem feito, né? É um vinho que atende nessa faixa de preço e que é fácil de achar no supermercado, não tem erro. Na Argentina, você pegar o Alamos da Catena Zapata, né? Um Alamos Malbec, vai super bem, ela tá nessa faixa de preço de R$100 também. E eu vou prestigiar aqui o Brasil, né? Você pega um vinho da Pisato, da linha Fausto, que é não é o vinho mais top dele, mas é o vinho de entrada, mas é um vinho de entrada com ótima qualidade. Também tá nessa faixa de R$80 a R$100, assim, é um vinho delicioso. Qual que é o do Brasil? É o Fausto? Fausto da Pisato. O nome da Pisato é a vinícola e Fausto é a marca do vinho. Caraca, esse eu nunca vi. Bem legal. Eu tenho lá no bistrô. Ah, tá. Por isso que você falou. Cadê? Os outros 2 não, que nem o Casileiro não trabalha porque é um vinho que tá em supermercado, né? E o Alamos eu tenho ele às vezes lá. Às vezes eu tenho, às vezes eu tiro, porque... É uma marca que tá vindo muito contrabando, né? Então... Esse? Então, às vezes eu não tenho porque o preço, né, o contrabando vem muito barato e eu compro sempre pelas vias originais, né? E aí fica um pouquinho mais caro. Quando eu fui na Itália, a gente foi numa vinícola
Vila Sandy? Ou Descende? No Rio Grande do Sul? Não, na Itália. Ah, na Itália. Acho que é Vila Sandy. Ou Descende, alguma coisa Aham. assim. Tem que pesquisar também. E o cara exatamente falou isso pra gente. Eu experimentei e tal. Na época eu não gostava tanto, mas ele falou, ó, tá tendo muito contrabando de coisas falsas, então você tem que olhar esse lacre aqui, Ah, sim. porque vocês vão encontrar lá no Brasil e não vai ter isso aqui, porque é um outro cara que tá produzindo em algum lugar É. e dizendo que é o nosso. Tá? Sim, Acontece muito bastante, isso. Caraca. E você falou desses nacionais, acho que um roteiro legal pra galera de fácil acesso, a gente tem São Roque aqui, né? Eu fui com a minha esposa. Né, tem a própria Góis, a gente brincou com os vinhos da Góis, mas a Góis tem uma linha de vinhos, vinhos secos, vinhos de qualidade, assim, muito bons. O cara Então, falando. o passeio lá é legal, tem outras vinícolas ali na região que também, que acho que é Galícia, que tem um vinho espanhol. Quer dizer, eles são espanhóis, né? Mas fazem o vinho aqui, também um vinho bem gostoso. Tem outras ali também. E é um passeio legal, um passeio que dá pra ir com a família, tem estrutura, tem restaurante pra comer, tá bem gostoso. Cara, eu fui, achei bem legal e eu experimentei um Malbec, acho que é da Góis, era Tempo de Góis. Tempo de Góis. É o vinho de entrada dele super honesto, assim, bem agradável. Cara, um Malbec bem legal mesmo e procurei, era tipo nessa faixa, R$ 80. Acho que até menos. Mas é bem legal esse vinho. E voltando acho que é isso aí, 80 e pouco. Eu acho que era 80 no Caceleiro del Diablo, É. que eu achei legal que a gente foi na Conchitora e lá tem a historinha, né? Isso, é legal. Que é eles explicam que esse Diablo, porque acho que roubaram toda uma safra de vinho lá que estava guardado, aí depois eles criaram essa história para proteger, então fica lá a casinha. E, cara, eu sou totalmente estabalado, porque agora eu tenho um filho. E aí eu não tinha como, eu levei meu filho. Sim. E agora, aí você imagina ele olhando toda aquela história, né, meu? Tipo, ele morrendo de medo, e tipo, olha lá o fantasma, papai, meu Deus do céu. Ou seja, eu quase não vi metade da história. Eu filmei e depois vi em casa, pedi pra minha esposa filmar. Mas eu achei bem legal a historinha legal, que ele... E é isso que eu digo Pô, eu não conheço nada de vinho, aqui não tem ninguém querendo pregar que é nada chique. A gente fez um bate-papo bem informal, vamos dizer assim, engraçado, de uma área que cada um curte o que acha legal. Tipo, eu consegui ver muita graça, consegui ver muita brincadeira dentro desse cenário. Sim, sim. Então, quanto mais tirar essas frescuras, mais pessoas vão tomar vinho, né? Porque essa coisa de ficar criando essas regras, tem que fazer, até afasta as pessoas, que falam assim, eu não curto essas frescuras, sei lá, não entendo, ficar com medo de passar vergonha e tal. Meu, você pegar no restaurante, chegar a pedir a taça, o vinho, colocar a garrafa lá, coloca na taça e bebe. Pronto. Não precisa ficar falando que tem aromas de não sei o quê. A gente faz isso quando a gente tá no grupo de... Quando eu tenho um grupo de confrarias que quando a gente tá entre a gente, que a gente tá experimentando os vinhos, a gente faz toda essa frescuraiada aí. Que é toda essa técnica, né? Que é olhar a cor, ver a lágrima, sentir os aromas, cada um sente, fala, se põe na boca, aí deixa o vinho descansando um tempo, daqui meia hora você toma ele de novo, ele tá diferente. Meia hora? Aí ele tá diferente, porque ele respirou, né? Ele evoluiu na taça. Então, aí a gente faz tudo isso, e isso é legal porque a gente tá num grupo de pessoas com essa finalidade. Agora, quando você tá com uns amigos, você tá querendo curtir, não precisa ficar fazendo isso. Gostei ou não gostei. Boa. E voltando ao M-Bistrô, você falou que lá vocês fazem degustação. Como é que funciona isso para alguém aqui de São Paulo que tá vendo e quer ir lá para o M-Bistrô participar? Como é que vocês divulgam isso nas redes sociais? Nas redes sociais, e a gente patrocina também, né? Às vezes pelo Google pode ser que apareça, mas a divulgação é pelo Instagram. Chegou lá, o que o cara vai identificar? Para quem não tem noção desse cenário que a gente está dizendo e de repente quer brincar, vamos dizer assim. O que é essa degustação? Como é que o M-Bistrô vende essa experiência? Você consegue desenhar ela pra gente? Isso, quando a gente faz esses eventos, a gente chama de jantar harmonizado. Então a gente monta um menu, geralmente com 5 pratos, vai uma entrada ou 2 entradas, 2 pratos principais e uma sobremesa, e cada prato é harmonizado com um vinho específico. E aí, nesse processo todo, a gente explica por que harmoniza, por que não harmoniza, porque às vezes eu sempre gosto de colocar um vinho que não harmoniza para poder... E às vezes o vinho não harmoniza tecnicamente, alguém toma e fala, mas ficou gostoso. Então, quer dizer, não tem... Por mais que a técnica, né, diga uma coisa, o paladar da pessoa é outro. Então,
Essa é a brincadeira. Então, é bem gostoso isso aí. Então a ideia sempre do bistrô é oferecer, ou de todos os bistrô, é pratos sempre que harmonizam com vinhos. Ah, não, esse é um jantar harmonizado, que eu falei, é um evento, né? Mas no dia a dia, a pessoa escolhe os pratos, né, que ela quiser, e escolhe a garrafa. Ah, não, eu digo até no jantar mesmo. Eu digo assim, Sim. não é só degustação de vinho. Eu não vou lá, ou tem Sim. evento separado de degustação de vinho. Tipo, Eu fazia isso antes, quando era só loja de vinho. Hoje que a gente tem um restaurante, que é um restaurante, a gente sempre faz com o jantar harmonizado. A gente não faz só do vinho. então a pessoa que comprar, ela vai comer também. Vai comer dizendo também. isso porque a galera, às vezes, é mais do time da minha esposa. Minha esposa, se eu chamar ela para ir num negócio desse, ela vai falar, pô, eu não tomo vinho, vou pagar. Não, vai ter lá a comida também. Sim, sim. Porque aí você toma o vinho dela, se ela que tá incluso, você toma a taça dela. Eu já gostei dessa parte aí de tomar dois, tomo dois. Falando em empreendedorismo, dessa parte de bistrô, qual foi a parte mais difícil? Qual foi o perrengue nesses anos que você passou? Eu entendi que teve a parte que você quase fechou, não sei se é essa, mas qual que foi a sua maior dor, assim, que você falou, caraca, meu, quase... A pandemia, né? Pandemia foi desgraça total, né? Imagina os restaurantes todos fechados, pessoas não podendo... Delivery não pagava... Já tinha delivery, né? A gente funcionou com delivery. Ajudou ali a máquina a funcionar um pouquinho, mas não tem lucro, não tem nada, né? Você só vai girando a roda ali pra não parar, né? E rezando pra não acabar logo, né? Pra acabar logo, aliás. E o pior da pandemia é que todo mundo achava que seria rápido, né? Eu também, como arrumo as máquinas, a gente sempre achava que, tipo, não, acho que mês que vem eles já falam, sei lá, alguma coisa aconteceu e só ia piorando, né? Isso que dava uma angústia. E você passou, né? Você pegou ela inteirinha. Sim, inteirinha, Caraca, fechado? Fechado, só o delivery, né? E depois que foi abrindo aos poucos, você podia receber com limitações e tal, distanciamento e tal. Acho que eu vi lá no seu Instagram o pessoal com máscara. Né? O pessoal chegava de máscara. Vixe, era uma coisa de louco. E Você conta essa história hoje, assim, pra alguém que não passou por isso, ninguém consegue imaginar. Eu acho que eu imagino pro meu filho, tipo, nossa, teve uma época que a gente não podia. Eu vi até um vídeo legal que o pessoal soltou no Instagram dos lugares, acho que mais famosos do mundo, na época da pandemia, totalmente vazio, assim, da Torre Eiffel e tal, de algumas praias do Brasil. Foi mostrando do mundo inteiro de Nova York lá, que a Times Square, né? Times Square, tudo vazio, assim. Eu falo, caraca, a gente tem alguma coisa igual o pessoal que viveu a guerra, assim, não me interprete mal, cada um com problema, mas a gente teve essa parte. E do empreendedor do Homem Bistrô, qual que foi a sua maior alegria, assim? Qual que foi o que, sei lá, se você conseguisse recordar algo que, poxa, que te encheu e te deu um novo gás, você tem alguma coisa? Olha, o que me... é uma coisa que não foi uma coisa que aconteceu pontual, mas é um prato que a gente tem no bistrô que eu criei, que foi o parmegiana invertido, né? Porque quando a gente tava no comecinho do bistrô, que eu falei lá no comecinho, que a gente tava com os pratos, a gente tinha uns pratos mais sofisticados, assim, e tal. E eu falei, a gente precisa colocar um prato mais do dia a dia, assim, um prato que tem em outros lugares também, pra pessoa atrair a pessoa, pra ter um prato que a pessoa reconhece, mas fazer de uma forma diferente. E aí o pessoal da equipe ali, todo mundo, não sei o que, parmegiana tem em todo lugar, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, falei assim, eu queria o parmegiana invertido. E a ideia foi fazer uma apresentação, né, dentro do conceito do bistrô, né, uma apresentação bonita, porque o parmegiana, se for pensar, a apresentação dele é feia, né? Ele não é bonito, ele é gostoso, né? Desde o boteco até o melhor restaurante que vende parmegiana, todos são saborosos. Eu brinco até que o cara tem que ser bom pra fazer um parmegiana ruim. Porque tem que se esforçar muito. Tem que se esforçar muito, porque é um prato delicioso. A carne, né, empanada, o molho de tomate, o queijo, né, batata e arroz. Não tem o que errar ali, né? Só se usar ingredientes de baixa qualidade. Então eu queria fazer dele uma apresentação bonita. Então eu criei o parmegiana invertido. O que é? Então ele é invertido porque não é o filé mignon que é empanado. Então o filé mignon ele é grelhado, por cima vai o molho de tomate pelado italiano, a gente usa o tomate pelado italiano mesmo. E aí por cima vai o queijo, a mussarela, e a mussarela que é empanada. Então vai
a mussarela assim, um quadrado, assim, um retângulo dela. Então ela é empanada, então ela é crocante por fora e cremosa por dentro. Quando você corta, o queijo derrete um pouquinho assim por cima da carne, assim, fica lindo. E acompanha a batata rústica. Então é espetacular. E você criou isso. E eu tive essa ideia, criei, né? Assim, uma ideia de ter um prato assim só diferente. E desde então é o prato mais vendido. É sempre um mês ou outro que um outro prato passa ali, mas é o prato mais vendido disparado. Assim, é o prato que colocou assim, o Ami Bistrô hoje no roteiro dos melhores restaurantes do ABC hoje. E caraca, vocês não me ofereceram, Marcelo, esse prato. Filhos da mãe, cara. Tá lá no cardápio. Você escolheu o Caraca, você é o amante do carbonara, você foi no carbonara. Não, mas eu não lembro que minha esposa pegou. Cara, eu peguei o carbonara e minha esposa acho que não pegou o carbonara. Não foi carbonara, mas não foi o parmegiana também. Caraca, agora você fez... Eu tenho quase certeza que você fez isso pra eu voltar. Nem deve ser o prato mais vendido, mas você falou, é o prato mais vendido, só pra todo mundo agora ficar com vontade de ir lá e não é o melhor prato do restaurante, mas é o mais vendido. É o mais vendido. É o mais vendido. E isso daí te encheu de... Sim, de orgulho, porque assim, é um prato que eu não sou chefe, né? E queria um prato que é o mais vendido, né? E o vinho mais vendido da Ami Bistrô. Você vê que não precisa ser chefe para você ser criativo na cozinha. Cara, e na minha área de engenharia também não se acredita. Tipo assim, normalmente quem cria não é um desenvolvedor, não é um engenheiro, não é um técnico. Normalmente é uma pessoa que tem um olhar fora e aí ela entende um pouco pô, isso aqui seria bem legal, então ela meio que cria. Às vezes quem tá de fora consegue ter um olhar diferente. Às vezes a gente, dentro do negócio, a gente acaba ficando viciado naquela fechadinha. E o vinho mais vendido da Ami Bistrô? O vinho não tem, assim, é porque a gente muda a carta constantemente. Eu sempre gosto de ter novidades, né? Mas são os vinhos argentinos, né, em geral, assim, são os que mais vendem. O vinho argentino. Galera, vamos comprar vinho nacional. Mais barato, brincadeira. E a gente tem uma brincadeira falando nessa parte de inventar, já que você criou um prato, você inventaria alguma máquina... Agora eu vou ter... Normalmente eu falo para cozinha. Eu vou levar para a parte de vinho. Você inventaria alguma máquina que, de repente, mudaria ou melhoraria ou que facilitaria ou o serviço, ou o estoque, ou... sei lá, alguma máquina, lembrando que isso fique salvo, né? A gente vai ter participação nessa invenção. Se a ideia foi boa, né? Não sei, né? De repente, eu sei que a gente tem bastante adega hoje, nas vinícolas que eu frequento, assim, tem umas adega grande, climatizada e tal. Então isso é uma coisa comum. Já pensou alguma coisa? Já olhou alguma coisa e falou, que nem você falou dessa máquina dos vinhos todos lá, meio que o ar que entra, eu não conhecia essa daí, o cara que inventou, não inventou no nosso podcast, mas poderia ter sido para eu ganhar dinheiro. Mas você já pensou alguma coisa desse tipo? Puxa, nunca pensei, porque eu não sou tanto assim da engenharia, né, não é o meu skill, mas o que facilitaria muito a cozinha, assim, que eu acho que, não sei se tem, de repente tem, eu não conheço, por exemplo, uma máquina de fazer risoto. Porque o risoto ele tem um processo, é todo manual, né? Talvez perderia o charme, né? Porque a graça do risoto é justamente você ter esse processo manual. Mas se tivesse uma máquina que replicasse exatamente o que é feito manualmente, né? E você escolheu o Aliás, risoto... que tem uma máquina, né? Aquele Thermomix, né? Não sei nem se pode falar, depois você corta ou não. Não, eu acho que pode falar. Acho que chama Thermomix, que é uma máquina... Não lembro o país de origem deles. Tava numa feira gastronômica que eu fui. E verdade, ele falou que você coloca os ingredientes, ela faz o risoto, sai no ponto maravilhoso. Então já tem. Boa. Agora você me deixou na dúvida se o Thermomix... Eu acho que eu já vi o pessoal usando, mas nunca vi fazendo risoto. Não, me falaram, já conheço até chefe que usou, que falou que sai assim, se calcular o tempo certinho lá, tudo como faz, agora você tá lascado que você vai chegar hoje, agora no Ami Bistrô, que vai subir às 10 o podcast, o pessoal vai falar, tem um Thermomix que faz risoto. E cadê o nosso aqui agora? Você vai ter custa 11 mil reais, então eu prefiro pagar em salário, manter o emprego de todo mundo. Olha como vem o empreendedor, né? Olha como o cara é rápido. Marcelo, quero te agradecer, tá chegando ao fim nosso bate-papo. Que bom, foi super legal. Fiquei super feliz do convite. O papo foi super legal. Fico honrado de poder contar minha história, né? Também, um pouquinho da minha história, né? Fico feliz de... E eu achei legal essa história que você vem de um segmento totalmente
Nossa, nunca imaginaria Nossa, com esse seu estilo todo europeu. Eu falei, esse cara viajou o mundo comendo, fez gastronomia em vários lugares. O cara saiu da contabilidade de da finanças contabilidade. e agora hoje é o cara que entende de vinho. Cara, você me enganou. Tô Enganei. cansado de ser enganado. Brincadeira. Eu que quero te agradecer. Sei que o tempo é escasso. O Ami Bistrô tá lá. Já deve estar aí, o seu celular já deve estar estourando aí. Obrigado por essa aula, de forma de brincadeira ou não, mas acho que a galera captou várias coisas. Se você não é inscrito no meu Instagram, no Instagram do Marcelo, ou não é inscrito no YouTube, essa é a hora, ajuda a gente. Vamos reverberar esses temas para todo mundo. Então, obrigado. Vai mandar um abraço pra galera, vai pedir desculpa por causa do Thermomix, já falou que vai segurar em dinheiro. Vou segurar dinheiro, vou manter os empregos, né? Deixa lá, vamos. E, não, quero agradecer, né, primeiro pelo convite, como já falei. E, bom, e tá todo mundo convidado para conhecer o Ami Bistrô, né? Vai ser um prazer receber todos. E depois vocês falam qual o prato que vocês mais gostaram, se for o parmegiana invertido mesmo. Qual que é o endereço do Ami Bistrô? É Avenida Kennedy, número 38, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, bem na frente do Bombeiro. Show de bola. Galera, esse foi o bate-papo do vinho à gastronomia. Espero que tenham gostado. Eu sou o Rafael Guarnieri. Meu convidado hoje foi o Marcelo Rosa. Esse é o Pô de Trás da Cozinha. Valeu. Boa noite.